Irmãos e irmãs, é um privilégio muito grande participar com vocês de momentos como esse, né? Eu acho o pessoal evangélico muito educado, né? Ouvir o Azaf aqui cantando, é sua amada, eu vim para cá e vocês não me darem uma vaia para eu sair e eles voltarem, é muita bondade de vocês. Em qualquer outro ambiente eu estou mandaria eu sair e tal, para a gente continuar, né? Eu gosto porque o tipo de conteúdo bíblico corretamente inspirado, né? Isso é muito gostoso. E, bem, então primeiro eu queria agradecer a vocês por esse carinho e de não terem dado uma vaia para que eu saísse daqui, né? Depois agradecer aí Joel, Bona, Bob, Davi, esses irmãos especiais, Jairo, né, que criam essas oportunidades para a gente estar aqui testemunhando, né? O meu propósito não é ministrar, é testemunhar. Eu quero me colocar como irmão, como seu irmão. E como irmão, olhando para alguns de vocês, alguns eu conheço bem, outros eu conheço, né? Mas assim, sendo honesto com o meu sentimento, olhando para alguns, pressupondo com honestidade, que você ora muito mais do que eu, olhando para outros e acreditando que lê a Bíblia muito mais do que eu, olhando para outros e percebendo que possivelmente pastoreiam muito melhor do que eu, e olhando para outros e achando que gerenciam, por mais que eu chame de empresa religiosa, um negócio religioso, e nesse caso, honestamente, qualquer um vai gerenciar bem melhor do que eu. E aí eu olho e digo, o que é que eu vou falar para esse pessoal, gente? Vou testemunhar, vou compartilhar a vida, compartilhar o coração. E aí, nessa partilha, se por acaso o Espírito, como sempre é gracioso, mas se por acaso ele desejar e resolver ser gracioso com a gente, ele vai fazer uma coisa que depende, eu acho que depende de você. Por mais que eu tenha uma vertente calvinista muito forte, acredite em soberania de Deus, eu respeito muito a liberdade humana. Então eu acho que a palavra de Deus acontece quando nesse toque do Espírito Santo nós elaboramos. Quando esse toque do Espírito Santo nós reagimos. E aí a nossa elaboração, junto com esse toque do Espírito, e o toque do Espírito pode ser a música que você escuta, pode ser a letra que você percebe, pode ser em algumas ocasiões a frase que você acolhe, o texto que você lê. Às vezes a experiência dura e difícil, foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. Ou seja, eu sempre acreditei que a palavra de Deus é muito mais do que o texto. A palavra de Deus é essa interação entre aquilo que o texto diz e a elaboração que a gente faz, e o sinal de que houve palavra de Deus é se há sinais de constrangimento, de arrependimento, se há sinais de amor, de justiça, de misericórdia, construção da paz. Ou seja, se há sinais que são sinais do reino de Deus, então a gente pode dizer, aconteceu ali palavra de Deus. E a minha oração e a minha intercessão é que enquanto estivermos compartilhando, aconteça a palavra de Deus. Meu propósito hoje à noite, espero estar sendo inspirado aí pela graça de Deus, meu propósito é, de alguma maneira, criar caminhos, roteiros, possibilidade de reflexão, para que cada um se aproxime no máximo que puder, no máximo possível do que Deus nos ajuda hoje à noite, na sua caminhada de vida, aproxime-se da sua singularidade mais profunda, do mistério do ser que está aí dentro de você. A minha intenção hoje à noite é nos ajudar a discernir entre quem é o pecado e quem é você, quem é a conta bancária e você, quem é a função, o papel, quem sabe o ministério e você. Ou seja, você não é o pastor, você é um ser antes da sua vocação e da sua missão, e você vai continuar sendo um ser antes da sua vocação e da sua missão. Pastor é uma vocação, é um ministério importante, relevante para a sua vida, que Deus deu a você, mas você é uma composição anterior à sua vocação e à sua missão. Isso é muito importante para a gente descobrir, para a gente achar esse núcleo básico. Se eu conseguir criar alguns caminhos, alguns roteiros, algumas pistas à luz de 3 textos bíblicos que eu vou trabalhar como textos básicos, um como texto mais inspirativo para esse nosso primeiro momento, e vou recorrer a 2 outros textos, que é o texto de Tiago e é o texto quando Jesus diz, entra no teu quarto, no teu tameion, e fechada a porta, ora o teu pai que está em secreto, porque o pai que está em secreto já conhece, você é que não conhece. Esses 3 textos, e outro texto que é o texto de Efésios, capítulo 3, que é esse que nós vamos tomar como texto inspirativo, para a gente fazer essa caminhada hoje à noite.
Claro, a partir também de colocação de algumas experiências bem pessoais, e aí nesse caso você só escuta, não leva muito a sério, aí você mesmo faz o filtro, até porque você não pode criar doutrina a partir de uma experiência, e aquilo que serviu para mim nem significa que vai servir para você, e aí com esse olhar crítico e com essa percepção, com filtro e com peneira na cabeça, você vai então tirando o que é proveitoso para a sua vida e para o seu coração. Amanhã, eu pensei em usar a palavra pretensioso, arrogante, mas são palavras tão ruins, né? Talvez eu vou ser um pouco mais audacioso, ser mais misericordioso com o cara, né? De dar uma olhada para esse cenário brasileiro, que está repleto de muitas espiritualidades, e na busca da nossa singularidade, na nossa convivência em nossas comunidades e na nossa convivência no contexto brasileiro, que critérios nós temos para construir uma espiritualidade que seja sadia, que seja relevante à vida, que seja relevante ao reino de Deus, que tenha implicações para a nossa comunhão com Jesus Cristo de Nazaré, que de alguma maneira glorifique ao Pai, que seja fruto de uma inspiração profunda do Espírito Santo e que seja uma espiritualidade vivida humildemente em comunidade, de tal forma que ela possa gerar mais vida, gerar mais integridade, bom caráter e, acima de tudo, gerar percepções da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Então, amanhã eu vou mais nessa direção, e aí quando eu digo assim que pode parecer arrogante, é porque será uma percepção mais avaliativa. E aí quando você avalia, não tem jeito, de alguma maneira você julga, de alguma maneira você censura, de alguma maneira você precisa ilustrar, e eu vou ter que ilustrar com os cenários que estão aí no nosso contexto, não é? E aí vocês vão ter que ter misericórdia de mim, ou do nosso contexto, porque ou eu estou equivocado, ou o nosso contexto está muito complicado, no meu entendimento, muito distante, pelo menos nos cenários mais visíveis, muito distante daquilo que eu presumo seja manifestações da graça de Deus, do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, e que traga consigo sinais relevantes do reino de Deus. Dito isso, eu queria então convidar você para ler comigo em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16. Efésios 3 e 16, eu vou ler até o versículo 21, mas eu vou me deter só na primeira parte do texto. Esse texto fala sobre fortalecimento do homem interior, fala sobre interioridade, fala sobre a descoberta do amor em comunidade e fala sobre esse impacto da nossa vida em confiança com Deus, de tal forma que Deus possa agir na nossa geração e nas futuras gerações com poder e para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, para mim, esse é um texto que traz esses 3 blocos. Eu vou me deter um pouco mais só no primeiro bloco do texto. Hoje à noite, não pretendo falar sobre esse amor que é desfrutado em comunidade, entender a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do amor de Deus com todos os santos e com todas as santas, ou seja, é um amor que se só compreende em comunidade, mas não vamos entrar bem nesse detalhe. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem e na mulher interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Isso para mim é forte, essa frase seguinte: com todos os santos, a fim de poderdes compreender em comunidade qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Bonito, né? Bonito, né? Bonito. Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa, tudo indica que é referente ao que ele vem escrevendo anteriormente.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele que nos escolheu, que nos predestinou antes da fundação do mundo, aquele primeiro período ali que vai do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, período sem ponto e vírgula, aliás, sem ponto, só com vírgulas, às vezes ponto e vírgula. Paulo tem como que assim uma inspiração, uma êxtase literária e não consegue parar e vai, né? E aí ele fala desse amor de Deus, né? Que somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Depois ele fala da nova sociedade, da nova comunidade, usando aí dentro do contexto judaico a expressão judeus e gentios para falar dessa nova sociedade, e o que ele tem como cenário para falar da nova comunidade, a religiosidade judaica e o que os judeus consideravam como os gentios, que era o povo não judeu, e dizendo isso, os gentios era todo o resto do mundo, ou seja, todo o resto do mundo, e eles, então Paulo está falando de todo mundo. Não estou aqui universalizando a ideia da salvação, mas apenas falando desse conceito de Paulo quando ele está dizendo judeus e gentios, ou seja, gentio é qualquer um outro que não seja judeu. Então, só para a gente entender um pouco isso. E logo depois, na parte final do texto, ele vai falar 3 coisas que, no meu entendimento, provavelmente, quando eu digo provavelmente, é porque a outra possibilidade é que ele diga, por esta causa é tudo que eu escrevi. Por esta causa, ou seja, diante de tudo que eu escrevi, eu me ponho de joelho. Mas a outra possibilidade sejam as 3 coisas básicas que aparecem no final, que é, Deus me revelou o mistério da sua graça. E Deus me confiou o ministério da sua graça. Ou seja, Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Por causa de quê? Por causa do mistério que a mim foi revelado e por causa do ministério que a mim foi confiado. E diante disso eu me ajoelho. Diante disso eu me prosterno. Diante disso eu me humilho, né? Mas qual é a outra causa? A outra causa é a multiforme sabedoria de Deus é percebida diante de todos os homens e de todas as mulheres, para que possa ver a glória de Deus, e assim os principados e as potestades também reconheçam a glória de Deus. Por esta causa me ponho de joelho. Então Paulo tem uma causa para se colocar de joelho, que é, recebi uma revelação. Deus me deu uma revelação. E Deus me confiou uma vocação, Deus me confiou um ministério. Nesse aspecto, eu acho que todos nós aqui temos uma razão para estarmos de joelho. Ou seja, todo ser humano pode se ajoelhar por causa da graça geral de Deus, por causa da bondade infinita de Deus. Todo ser humano pode agradecer pela natureza, mas os seres humanos que estão aqui podem se ajoelhar e dizer o seguinte, Deus me deu uma revelação sobre a salvação, Deus me deu a revelação da sua graça, Deus me deu a revelação da vida do Jesus Cristo de Nazaré, e Deus me confiou uma vocação e uma missão que tem a ver com Ele. Deus me confiou um chamado, Deus me confiou uma vocação, e por conta disso eu me prosterno, por conta disso eu me humilho. E aí quando ele diz eu me prosterno, eu me humilho, eu me curvo, né, eu me ajoelho, de alguma maneira ele está dizendo eu faço isso humildemente, e faço isso também com temor e tremor, faço isso também espantado com essa possibilidade, com essa ideia, com esse conhecimento. Mas é também quando ele diz, tomo como testemunha toda a família, tanto a que está no céu como está na terra, tem aí de maneira implícita um compromisso. Me ponho de joelhos, me ponho tomando a família no céu e na terra como testemunha, mas eu assumo também isso como compromisso. Eu assumo como compromisso. E logo que termina essa declaração, ele vai fazer uma oração muito pessoal. Mas mesmo que seja pessoal, né, depois ela vai estar sempre na primeira pessoa do plural, como é natural do Evangelho, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, ou seja, essa dimensão que rompe com toda forma de egoísmo, com toda forma de individualismo, está presente aqui nesse contexto, para que sejamos fortalecidos no ser interior, para que pelo poder do seu Espírito, né, sejamos amadurecidos, né, e possamos chegar à plenitude de Deus, né, que eu presumo, quando eu leio os textos bíblicos e as experiências dos humanos, por mais que tenham sido seguidores do Jesus Cristo de Nazaré, ninguém chegou a isso em vida, né? Como Ele é, nós veremos, e como Ele é, seremos. Eu acredito nisso plenamente, né?
Mas eu acredito que eu não vou conseguir isso nem quando eu chegar. Se eu chegar aos 80, aos 90, se viver o tempo do Matusalém, eu não vou conseguir. Só o Jesus de Nazaré conseguiu viver isso plenamente, né? E pela graça do Pai, pela bondade dEle, pela sua misericórdia, um dia nós vamos chegar lá, né? O importante desse negócio não é a gente chegar lá por enquanto, é você ser melhor hoje do que o que você era na semana passada, só isso. O que é legal é você olhar para Jesus e dizer, está muito longe, não consigo direito, mas aí olhar para trás e dizer, puxa, mas como eu melhorei, como melhorei, como Deus foi gracioso, como Deus foi bondoso, né? Então esse é um primeiro aspecto. Agora, como discernir isso, né? E vou recorrer a algumas ilustrações, né? Como discernir esse núcleo básico da sua existência? Vou chamar de núcleo rígido, usando a linguagem aí da nossa tecnologia mais moderna. Temos como que um núcleo rígido dentro de nós, né? Que nos diferencia, inclusive, das demais pessoas. É o que Anselmo Green vai chamar de mistério do ser. Nós temos uma espécie de mistério do ser. Nós temos como que uma composição que o outro não tem, só você tem. O Jesus Cristo de Nazaré, todos nós sabemos disso, João deixa isso muito mais evidente, tem isso anterior à sua manifestação histórica. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, ele é pré-existente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí, não conseguindo descrever esse tipo de ser, ele vai chamar de verbo, palavra, logos. As palavras são muito limitadas para descrever esse mistério, especialmente o mistério de Deus, né? É interessante, pode observar, nos momentos de louvor, estava muito atento, bem atento aos louvores, e como eles são nesse sentido parecido com as descrições apocalípticas, não é? Você descreve o trono, você descreve quem está ao redor do trono, você diz e diz, mas o inominável e o indescritível a gente não consegue dizer sobre ele. Diante dele, o máximo que a gente pode fazer é imitar o João e dizer, e eu chorava muito. E eu chorava muito, né? Mas esse mistério do ser existe, ele está. Ele é, né? E se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, usando essa mesma analogia, nós somos o Espírito de Deus que se fez carne num ser humano, numa composição genética concreta, e estamos aqui. E aí, enquanto estamos, vamos assumindo papéis, vamos assumindo funções, e aí vamos perdendo de vista esse ser básico, vamos perdendo de vista esse núcleo básico. Vamos deixando morrer esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui me reportando outra vez ao Anselmo Green, ele diz que todos nós somos como que uma única e peculiar comunicação de Deus para a história da nossa geração. E essa única e peculiar comunicação só será compreendida ou percebida pelo outro quando ela não for embotada por outros elementos. Ou seja, no momento que essa comunicação peculiar e única de Deus, que é você, foi embotada porque as pessoas veem em você um cifrão na testa e uma conta bancária, você já não é mais a comunicação de Deus na sua essência, você passa a ser a comunicação do ídolo de mercado. No momento que você é reconhecido pela sua imagem pública, pelas suas funções e pelos seus papéis, aí você já não é mais a composição genética que as pessoas poderiam perceber, porque já estão vendo em você funções e papéis que não dizem respeito a você e dizem respeito à sua identidade construída, que é aquém da sua singularidade. Ou seja, quando Jesus é chamado de Mestre e Senhor, ele reconhece isso no contexto histórico e nas nomenclaturas do seu ambiente. Mas ele sabia que era o verbo da vida. Antes de ser Mestre e Senhor, ele era o que ele era. Mestre e Senhor é o diálogo da identidade em que essa singularidade vai sendo elaborada e construída na percepção coletiva dos seres humanos. E ele diz, vós me chamais de Mestre e Senhor e dizeis bem porque eu sou. Porque eu sou. Mas ele é muito mais do que isso. É como, por exemplo, imagina o mito dos protestantes chamado Jesus Cristo, na década de 60, se nós cantássemos, por exemplo, o nosso general é Cristo, né? Que mito mais estranho para o Jesus de Nazaré, especialmente naquele contexto. Até, desculpa os militares que estão por aí, né? Até nesse contexto eu acho complexo você imaginar e chamar, porque você nunca viu o general limpando coturno de soldado, né? Pegando uma bacia, pondo água na bacia, limpando o chulé do pessoal, enxugando com toalha, né?
E aí vem várias maquetes e vários arquétipos que historicamente nós vamos tentando construir para referir-se ao Jesus Cristo de Nazaré, que se nós observarmos, não diz respeito à singularidade mais profunda daquilo que ele é. Eu desconfio, é só um desconfiômetro, que é por isso que Jesus, quando diz assim, não digam que eu sou o Cristo. Porque se eles dissessem, o imaginário coletivo esperava um tipo de Cristo, que aí eles gostariam de fazer de Jesus o Cristo que não era a singularidade mais profunda do que ele é. Ou seja, quando nós somos chamados de pastor, ou quando somos reconhecidos como sacerdotes, ou quando somos reconhecidos, seja de que personagem for, que é uma função legítima, que é uma função que representa uma certa identidade, a pergunta que precisa ser feita, a que ponto isso está abafando ou destruindo ou apagando a nossa singularidade, que é a composição genética mais profunda que comunica na comunidade ou nos dons, nos ministérios, nas habilidades, e nessas composições conjuntas comunica a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, a multiforme sabedoria de Deus é comunicada e percebida quando essas manifestações oriundas da natureza de Deus se expressam em comunidade. Não são outras coisas. É a natureza de Deus, é a vida de Deus. Então, primeiro, queria ir nesse caminho, dessa compreensão de que você é um ser e que você é um mistério que está em um corpo, e Deus deu a você esse corpo. E um dia esse danado desse corpo vai apodrecer, tá certo? Vai para uma sepultura e você vai continuar sendo o que você é. Aliás, quando Jesus ressuscita o Lázaro, no meu entendimento, Jesus não está ressuscitando porque o Lázaro valesse a pena ressuscitar. Não sei se eu estou avaliando o Lázaro a partir do que eu sou, né? Eu acho que só teve um que valeu a pena ressuscitar. Eu não tenho nenhum problema com esses testemunhos que os caras dão aí, que oraram e ressuscitou o cara. Eu fico perguntando assim, valia a pena ressuscitar esse cidadão? É porque eu só acho que teve um que valeu a pena ressuscitar, que foi Jesus de Nazaré. Então não é nem a questão de não acreditar no poder de Deus, é de não acreditar que vale a pena o ser humano. Deixa eu sepultar. Se for comigo, pode sepultar, comprar caixão, mandar enterrar e pronto, final, porque só Jesus valeu a pena ressuscitar. Então, quando Jesus diz assim, Lázaro, vem, né? No meu entendimento, Jesus está sinalizando uma compreensão que é talvez das mais difíceis para os seres humanos, que é essa compreensão da vida para além da morte. Ou seja, Jesus pode dizer, o cara veio, assumiu o corpo de novo, eu tenho um poder para fazer tudo isso de novo, mas há uma vida. Ele é um ser que me escuta, ele é um ser que me ouviu, ele é um ser que obedeceu. Então, esse núcleo seu, essa composição misteriosa, humana, ela continua e ela está aí. E ela está num corpo. E aí, quando ela assume o corpo, ela vai assumir papéis e funções. Se é um corpo... imagina só eu jogando basquete, gente, né? Só se fosse numa mesa de sinuca, eu enterraria todas, né? Jogando voleibol, só se vocês me derem uma quadra de tênis, né? E eu vou enterrar todas, né? Mas assim, ou seja, a minha composição genética e o meu corpo, possivelmente, com certeza, não me propiciaria ser um grande atleta de basquetebol. Então, a composição genética e esse ser mais profundo vai gerando certos papéis no cotidiano. Aí depois as suas habilidades técnicas, que aí você vai para as ciências exatas, outros vão para as ciências humanas e por aí vai. E aí vão assumindo os papéis, que é o que eu chamo de identidade, que é exatamente esse diálogo do ser mais profundo com essas oportunidades que temos no nosso cotidiano, né? Imagina eu pegando um violão aqui e começasse a cantar. Vocês iam ver como esse culto ia terminar muito cedo. Não tem um jeito. Eu digo que eu sempre gostei de estar numa sala de aula fazendo algum tipo de exposição, e eu notava que eu gostava e as pessoas também. Eu sempre gostei de jogar futebol, e aí a estatura não permite ser zagueiro nem atacante. Aí eu tinha que ser o cara de meio de campo. Como era o cara de meio de campo, ajudava muito, porque ajudava a defesa e tocava bem para os atacantes. Então, aquele garoto que chega e os meninos, vem para o meu time. Então, eu gostava e notava que eles gostavam. Outra coisa que eu sempre gostei de fazer foi cantar. Honestamente, eu sempre gostei de cantar. Eu descobri que, publicamente, quando eu cantava sozinho, eu gostava e ninguém gostava, né? Então, eu parei com essa coisa de querer cantar, porque eu percebi que ela não exercia nas pessoas nenhum efeito, nenhum tipo. Aliás, eu acho que esse é um critério
mínimo, né, para você saber se o seu dom é dom mesmo ou se é só uma aspiração pessoal, é perceber se ele está edificando, consolando, gerando o que na vida das pessoas. Claro que em algumas situações, especialmente a vocação profética, pode representar em apedrejamento, perder a cabeça e por aí vai, né? Mas depende muito do contexto e de como estão as pessoas, mas assim, só para dizer que não basta agradar, não é essa a questão, é aquilo que gera edificação e tal. Então, entre esses papéis e essas funções, nós podemos, às vezes, abafar o mistério do ser. Uma ilustraçãozinha sobre isso. Eu era pastor em Fortaleza, lá numa comunidade, um dia chegou uma senhora, a menina que atendia, fazia lá aquela lista de pessoas que eu atendia, aí disse, pastor Carlinhos, tem uma senhora jovem aqui fora, e ela queria falar com o senhor, mas ela pediu para eu não dizer o nome, pediu para eu não dizer quem era. E ela quer falar com o senhor, é possível? Eu digo, tem alguém para ser atendido? Aí ela disse, não tem mais ninguém, então manda entrar. Aí quando entrou, abriu a porta, bom dia, pastor. Aí eu, bom dia, irmã, e sorri, era minha esposa, né? Aí, bom dia, irmã, achei que ela estava brincando. Ah, que bom, e aí, Dinha? Não, Dinha não, por favor, estou chamando o senhor de pastor, eu queria que o senhor me tratasse como o senhor trata as irmãs, né? Ah, tá bom, senta aí. E aí, irmã quer conversar alguma coisa? Está aí levando na brincadeira. A irmã quer conversar alguma coisa? Quero, sim. O que é que a senhora quer conversar? Eu queria conversar sobre o meu marido com o senhor. A senhora quer conversar sobre o seu marido? Queria conversar sobre o seu marido. Ah, fala então. Aí ela começou a falar sobre o marido dela. Aí eu digo, não, mas espera aí, pastor, fique na sua, eu sei que eu sou amigo dele, mas não fique defendendo o seu amigo, não. Deixa eu ficar, eu vou falar sobre ele, deixa eu falar. E aí foi falando. E, claro, eu não uso como critério dizer para a irmã, deixa o marido, não deixa, eu simplesmente levanto as questões, né? Eu não faço isso, mas naquela situação eu quase que disse, deixa esse teu marido, mulher. Eu não fiz isso porque eu acho que essa não é decisão minha e não faz parte do meu papel quando estou conversando com alguém, não faz parte do meu papel. Mas eu não fiz isso também porque eu sabia que o cara mais prejudicado era o cara que estava do lado de cá, né? E aí não dei essa dica para ela, claro que não dei. E ela falou, e xingou o cara, e disse, tal, pô, cara, esse cara é meu amigo, mas não sabia que era tudo isso não, né? Ela terminou e disse, olha, eu tenho um outro estilo comigo que é não falar para ninguém sobre aquilo que as pessoas me falam, eu faço o possível para não socializar com ninguém. Então eu não sei, se a senhora me autorizar, e eu falo com o Carlinhos. E se a senhora disser que eu posso falar com ele, tudo bem. Não, eu vim falar com o senhor porque eu sei que o senhor é muito amigo dele, o senhor pode falar com ele. E quando falar, pode dizer que eu dei a liberdade. Então, eu posso dizer para ele que você veio aqui? Pode, tá tudo bem. Então, claro que na hora eu disse uma brincadeirinha com ela, eu digo, se eu souber que a senhora dormiu com o pastor, vai dar problema, você só dorme com o Carlinhos, né? Uma semana depois, eu encontrei com ela. E aí, irmã? Lembrei do momento da cena lá, né? E aí, irmã, tudo bem? Tudo bem, pastor. Tratei de irmã, ela me tratou de pastor, né? Seu marido, como é que está? Depois que o senhor conversou com ele, melhorou um bocado. Claro que foi uma experiência super criativa da parte dela, né? Mas acho que ela me ajudou a descobrir esse papel do marido, o papel do pastor, e descobrir o Carlinhos. Né? Quem é você? Quem é você? Qual o caminho para essa redescoberta? Eu vou falar sobre algumas disciplinas de espiritualidade. Mas creio que um dos caminhos básicos, e aí tocando num tema mais amplo e mais geral, do mundo da teologia, do mundo da nossa experiência com a proposta do Jesus Cristo de Nazaré, creio que o primeiro caminho para a gente chegar aí é o caminho da adoração. E aí, entendendo a adoração como essa aproximação com o indescritível. Entendendo a adoração como aproximação com o inusitado. Porque o que é básico na idolatria? A idolatria é a aproximação sua, às vezes, consigo mesmo. E esse consigo mesmo, às vezes, não é nem o seu núcleo. Eu estou falando de papéis, funções,
é a projeção das inter-relações humanas, por exemplo, como é o caso do Império do Nabucodonosor. Quando o Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro, ele não está criando a idolatria, ele está materializando a idolatria a priori. Ou seja, a crença no poder do império, a crença na sua monarquia, a crença de que ele era ungido da divindade. Esse é um problema sério das monarquias, né? De que o imperador pode tomar o boi do outro, a vaca do outro, pode tomar a filha do cara. A grande desgraça do Davi, a grande maldade do Davi, num contexto de uma monarquia, eu estou falando do contexto da monarquia, nem estou falando à luz do Evangelho, ou à luz da graça de Deus ou da justiça de Deus. A grande desgraça do Davi com seu amigo Urias é porque o Davi, como rei, poderia pedir a sua mulher. E Urias ainda iria se sentir honrado que o rei está levando, né, em nome de uma divindade qualquer, o rei, ou seja, o povo. Deus disse: olha, eu não queria monarquia para vocês, esse negócio não presta. Por isso que é complicado quando nós olhamos para o Jesus Cristo de Nazaré com a maquete da monarquia na cabeça. Isso é muito complicado, né? Jesus pode ser chamado de rei, mas entendido como o rei que derrama até a última gota de sangue pelos seus súditos. Então isso não tem nada a ver com o modelo do imperialismo e das monarquias que estavam presentes. Jesus é o tipo de rei que ora pelos seus opositores, os abençoa e acolhe inclusive os distantes, porque ele disse: se alguém saudar só o seu amigo, o seu irmão, não está fazendo nada. Os pagãos, os gentios, os idólatras, os perversos fazem isso, né? Vocês precisam ir para além disso. Então, só para que a gente possa ir compreendendo essa distinção entre a idolatria e a adoração. A adoração está representada pela minha aproximação com aquele que me criou a sua imagem e semelhança, e quando eu me aproximo dele, eu tenho a chance de recompor a minha antropologia mais profunda, a minha condição humana mais básica, o meu núcleo básico humano, o meu ser mais profundo. Eu sempre digo que toda criança vem ainda com o cheiro do sopro de Deus. Toda criança vem ainda com o hálito de Deus, né? E parece-me que à proporção que a vida vai se dando, nós vamos perdendo esse hálito de Deus. Nós vamos perdendo, por exemplo, a capacidade de ouvir o choro da criança. Aliás, isso é terrível no ambiente religioso. Você está num ambiente religioso, se uma criança chora, fica todo mundo chateado porque a criança está chorando. Uma vez tinha uma senhora na nossa comunidade, ela estava com a criança no braço, a criança começou a chorar. Eu comecei a perceber alguns irmãos olhando, e um olhava e outro olhava. Eu comecei a notar que a senhora já estava meio incomodada. Enquanto a mulher estava com aquela experiência, uma coisa me aconteceu, me veio ao coração aquele texto: e Deus ouviu o choro da criança, referindo-se ao clamor do filhinho da Agar. E aí no meu coração quase que eu perdi o raciocínio da mensagem, que eu fiquei assim: eu quero entender o choro dessa criança. De tal forma, quando a senhora se levantou que ia sair com a criança, eu olhei para ela e disse assim: minha irmã, não saia não, por favor, está tão legal o choro da sua criança, está abençoando tanto o meu coração, né? Mas a burocracia religiosa não permite que a criança esteja. Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Mas nós burocratizamos de tal forma que não percebemos que o reino de Deus tem um arquétipo onde a criança é bem acolhida e bem aceita, e os adultos é que precisam ser transformados em crianças. Claro que eu faço uma diferença aqui entre criança e infante. Você não pode ser infante. Infante é o cara da infantaria, que dá continência, que obedece, que não raciocina, que não quer, faz porque comanda. A criança não, a criança ousa, a criança chora, a criança aceita o desafio, a criança está em processo de aprendizado contínuo. Então, quem não se tornar como uma criança, de modo algum, pode herdar o reino dos céus. Adoração para esse resgate, dessa dimensão extraordinária do ser mais original da vida, que é a criança com o sopro de Deus, com o pneuma, com esse vento, com essa manifestação da vida. Vou falar de uma coisa que você talvez nem estivesse se dando conta. Vou perguntar uma coisa óbvia: quantos estão respirando? Tão óbvio isso, né? Só que você nem estava se dando conta, talvez está se dando conta porque eu falei. Ou seja, a invasão de Deus, a presença do Espírito Santo, torna-se uma respiração da alma tão intensa e tão profunda, que às vezes você nem percebe que ela estava. Mas se há essa dimensão da adoração, que é encontrar-se com Deus, aproximar-se de Deus, a sua singularidade será tão perceptível,
que aí a sua esposa vai orar a Deus agradecendo que Deus é bom pelo marido que ela tem. Dá para perceber? Ela ora e ele adorou. Porque o que é adoração? É a percepção de Deus a partir do testemunho. A adoração é quando alguém percebe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus é um Deus de justiça, e percebe isso através dos seus filhos e filhas. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não há linguagem nem palavras, contudo ouve-se a sua voz. Há uma comunicação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou seja, Ele viveu e nós vimos Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Quando é que o Pai vai ser glorificado? Quando as nossas boas obras expressarem essa singularidade mais profunda, porque às vezes nós podemos estar aplaudindo e reconhecendo não o milagre do Deus eterno, mas, por exemplo, o milagre da divindade de mercado. Nós podemos estar aplaudindo e reconhecendo o milagre do prestígio. Nós podemos estar aplaudindo e reconhecendo o milagre da fama. E para o milagre da fama, para o milagre de mercado, não precisa uma ação do Deus eterno. A idolatria é exatamente o avesso dessa possibilidade. Por isso que na idolatria você pode coisificar aquilo que você imaginou. Você pode transformar em objeto. E aí o texto diz, seja semelhante ao objeto quem faz o objeto. Eu presumo que a ideia é como aquele texto que ligares na terra terá sido ligado no céu, ou seja, a ideia anterior. Você só faz o objeto porque instalou-se em você um paradigma de coisificação. Em outras palavras, não é você que se transforma em objeto, é você que transforma uma relação tão profunda e tão bonita que seria a sua relação com a divindade numa coisificação dessa relação. E aí, quem coisifica a relação com a divindade, coisifica as demais relações. E aí, a relação familiar será uma relação coisificada. Esposa passa a ser objeto de cama e mesa. Filho passa a ser a continuação do meu projeto de vida, de tal maneira que o filho não seja ele mesmo na sua singularidade, mas ele seja a resposta da minha aspiração. E se o menino não tirar boas notas, vai ser até ruim, porque eu sou o líder da comunidade e o menino não é melhor do que os outros meninos da comunidade, filho de pastor tem que ser o exemplo. Aí o menino não quer mais nem ser filho de pastor, até porque ele não é filho de pastor, meu querido. Ele é filho de um ser feito à imagem e semelhança de Deus, porque pastor não gera filho. Quem gera filho é o ser antropológico, criado à imagem e semelhança de Deus, que é você. Pastor é função. Pastor é função. Pastor pode criar papéis, novas funções, porque a natureza dele é função e papel. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da função é função. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, no caminho da busca do ser indescritível, do ser inominável, nós temos a chance de reencontrar a nossa singularidade mais profunda. O seu ser. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do Pai. Habitou entre nós e vimos a vida de Deus. Habitou entre nós e a vida está testemunhando, né? E aí eu cito pessoas vivas, que deve ser conhecido de muitas de vocês, que como, pela lógica do tempo, eles estão mais perto de ir para a glória do que alguns aqui, eles sabem disso, eu digo isso, já disse isso publicamente na presença deles, né? Mas dessas pessoas que eu digo, a vida sinalizou Jesus de Nazaré. Quem olha para a vida do pastor Russell Shedd, sinaliza ou não sinaliza? Não é verdade? Eu digo isso porque ele não está presente, espero que ele não saiba que eu faço esse tipo de propaganda, né? Dom Elben César, né? Manfredo Grellert. Estou falando desse porque nós ainda estamos em caminho, ou há caminho. E aí eu ainda corro muitos riscos, não estou dizendo que eles não correm riscos, mas é possível que os riscos deles sejam menores do que o cara que ainda está aí com 50, 60, e por aí vai, né? Apenas para dizer para você o seguinte, que é possível que no resgate dessa singularidade mais profunda, à luz do Evangelho e da vida do Jesus Cristo de Nazaré, as pessoas percebam Deus em você. Em qualquer outro lugar, isso poderia ser uma linguagem apenas humanista. Então, deixa eu fazer um gancho mais bíblico-teológico, para você não confundir isso com o humanismo, né? Eu digo para você o seguinte,
Se você quiser ter uma composição genética mais profunda, mais bela, o exemplo histórico que nós temos é a vida do Jesus Cristo de Nazaré. Se você é presbiteriano, vai entender esse texto muito bem. Todos nós fomos predestinados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você não é presbiteriano ou calvinista, deixa eu dizer de outro jeito, todos nós fomos predesenhados para vivermos conforme o projeto final que é o Jesus Cristo de Nazaré. Esse texto, no meu entendimento, não está falando de salvação. Esse texto está falando de projeto de vida e projeto final da existência. Esse texto está dizendo que nós temos um alvo, que nós temos uma corrida, que nós temos uma tarefa, que nós temos uma vocação. E a nossa vocação básica é viver do jeito que o Jesus Cristo de Nazaré viveu. Essa é a nossa vocação básica. É ser transformado de glória em glória até a sua imagem. Que interessante esse texto. Esse texto é um dos textos bíblicos que me encanta, porque não fala de liberdade para dizer assim, mas não dê ocasião à carne. Esse é um texto que fala do cerne da liberdade. Por isso que não diz assim, viva de maneira livre, cuidado com. Porque esse texto está dizendo o seguinte, aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Qual é a liberdade? De ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré. Qual é a liberdade? É a liberdade de dar continuação o projeto para o qual você foi criado, porque fora desse projeto você é escravo. Ou seja, o peixe tem uma natureza, ele tem um habitat, ele tem um lugar para ele viver. Fora disso, ele deixa de ser o que ele é. Ele vai ser escravo. Uma águia precisa do firmamento, e nós precisamos do amor de Deus, da graça do Evangelho, da vida do Jesus Cristo de Nazaré, para vivermos esse habitat da nossa humanidade. Ser transformado de glória em glória é o meu e o seu desafio, meu querido. Paulo diz, filhinhos, porque até agora eu sinto dores de parto até Cristo ser formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. Eu vi o Ricardo Barbosa uma vez fazendo uma pergunta, se você não imita Jesus Cristo, a quem você imita? Se não é a Jesus Cristo que você imita, a quem você imita? Honestamente, eu digo isso e digo com certo pesar, eu não consigo ver nos nossos televangelistas sinais da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Lamento, porque eu gostaria de ver. Honestamente, eu gostaria de celebrar. E dizer, gente, o cara está aí, a gente olha, puxa vida, tem sinais da vida do Jesus de Nazaré. Eu não consigo. Em geral, uma arrogância, uma prepotência, um jeito estranho de comercialização, de negociação. Não do Evangelho, que ninguém consegue negociar o Evangelho. Deus fez o Evangelho de um jeito que não dá para negociar. O Evangelho é ruim de negociar, o Evangelho é ruim de ser vendido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. E pague mais 100, duvido que tivesse gente pagando. Se o perverso bate na tua face, entrega o outro lado e dá mais 200, duvido, né? Se você tem um opositor, uma opositora, inimigo, inimiga, alguém está levando o seu marido, ora por ela. O cara está levando a sua esposa, ora por ele. Duvido. Evangelho não é brincadeira não, gente. Evangelho é um negócio elaborado por Deus tão legal que não dá para ser vendido. Dá para se vender cacoetes da religião, amuletos abençoados pela magia dos agentes, empreendedores desses movimentos religiosos. Mas o Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré é muito precioso. É muito precioso. E aí seguir a Jesus é o nosso desafio. Você foi chamado para seguir a Jesus. Cuidado para a sua vocação sacerdotal não impedir esse projeto de seguir o Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado para que a pressão que a comunidade faz, a fim de que você seja gerente de um negócio religioso, por mais legítimo que seja esse negócio, por mais fiel que seja esse negócio, por mais correto que ele esteja diante do Estado, diante da comunidade, cuidado para você não permitir que esse negócio tire de você a sua vocação mais linda, mais bela, mais profunda, pela qual você deve dizer, por esta causa, eu me ponho de joelhos, de quem toma o nome, toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Dá tempo eu dizer mais duas coisas? Deixa eu dizer mais duas coisas. Um outro caminho, eu espero não estar fazendo uma forçação hermenêutica do texto, mas Jesus diz assim, entra no teu quarto e fechada a porta,
fala ao Pai que está em secreto, porque o Pai já conhece. É como se Jesus dissesse: quem não conhece é você. Mas me encanta a palavra utilizada no original, que é traduzida para quarto. A palavra utilizada no original é tameion, que possivelmente é traduzida para quarto, porque nós não temos em nossas arquiteturas e nas nossas engenharias o mesmo ambiente aí do quarto, que na verdade não é um quarto, é um depósito subterrâneo onde você guardava aquilo que você já não queria mais utilizar. Por isso que não dá para traduzir por dispensa, entra na dispensa. Nem dá para dizer assim, entra no depósito, porque não é um depósito qualquer, é um depósito de cacarecos. A palavra é: entra nesse depósito de truzimbangas, entre nesse depósito desarrumado, cheio de teia de aranha, né? Assim, só para você que foi da zona rural, é aquele lugar, aquele quartinho que você guardava a enxada quebrada, não sei o que mais, que um dia desapareceu uma gatinha em casa e ninguém encontra, e aí depois de alguns dias é que viram que tinha uns gatinhos miando, foram lá, estavam os gatinhos naquele lugar que ninguém vai. Aquele lugar que você não leva ninguém, porque ele não é um lugar onde fique bem a sua imagem. Ele está tão bagunçado, é tão sujo, que a sua imagem não fica legal. Quando Jesus diz assim, entra no teu tameion, eu presumo que ele está olhando para o público e dizendo o seguinte: não estou falando de geografia, estou falando de interioridade. Entra nesse espaço bagunçado, desarrumado da alma e fala ao Pai que está em secreto, porque o Pai que está em secreto já conhece você, você é que não se conhece. Qual é o gancho hermenêutico que eu poderia encontrar para esse texto? É o texto do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto é diferente do ponto de vista da analogia, porque no texto do Apocalipse é Jesus do lado de fora: estou à porta e bato, você abre para que eu entre, né? Esse outro texto é um texto interessante. Eu já estou, você que fugiu, você que não quer mais se conhecer, porque eu já conheço, eu já sei, mas você não sabe. Já ouvi um tipo de frase assim: Deus provou o Abraão porque Deus queria saber até onde é que o Abraão iria. Não, Deus já sabia, quem não sabia era o coitado do Abraão. Quem não sabia era o Abraão. Então, uma das formas de nós descobrirmos essa interioridade mais profunda é por esse caminho da oração, e aí refiro-me à oração ensinada pelo Jesus Cristo de Nazaré, que é uma abertura de alma para aprofundar a intimidade e a amizade com Deus. Ou seja, na ótica do Jesus de Nazaré, orar não é dizer coisas para Deus obedecer. Orar é aprofundar a intimidade com Deus de tal forma que aquilo que eu peço é um sinal da minha obediência a Ele, e não o contrário. Ou seja, Deus não é meu servo para eu estar dizendo as coisas que Ele deve fazer. Nós somos servos de Deus e em oração temos tal intimidade que aí o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que conhece o coração de Deus e conhece as nossas intenções e o nosso coração, segundo a vontade de Deus, intercede por nós. E aí a oração deixa de ser um papo, despacho de... lista de despacho, né? E passa a ser uma experiência de intimidade e comunhão com Deus, para que, indo nos conhecendo melhor, caminhamos no conhecimento do Pai. E aí essa via de duas mãos vai se estabelecendo cada vez mais. Eu vi uma vez o Juan Stan falando sobre aquele texto lá do Gênesis, e ele tem uma percepção muito interessante. Ele diz que o texto no hebraico, eu conheço pouco do hebraico, ele diz que o texto no hebraico é muito semelhante ao tipo de conjugação e formatação dos textos, dos verbos no inglês, especialmente do verbo to be, que ele diz que no hebraico serve também para ser e estar. E ele pressupõe que quando Moisés pergunta quem é o Senhor, ele acha que a tradução ali, o eu sou, é muito mais por conta da influência da discussão filosófica de ser, né, e ter, e dessa discussão toda, que ele acha que eles traduziram, mas ele acha que a ideia é eu estou. E se você quiser me conhecer, Moisés, então vamos andar juntos, porque se você vai me conhecer a gente andando, não vai ser uma experiência estanque, será uma caminhada. Que aí isso com Jesus de Nazaré se manifesta mais evidentemente: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a oração como espaço de vivência com Deus, de comunhão com o Pai, de tal maneira que você se descubra melhor, de tal maneira que você se descubra melhor.
E, como eu disse que era só duas coisas, a outra coisa, a gente vai depois tocar um pouco mais sobre isso. Esse texto que eu citei é o texto é o capítulo 6, esse entra no teu também, e fechada a porta, capítulo 6 de Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, o 7 é não orar como os hipócritas, o 9, não orar como os religiosos, nesse outro, quando você for orar, entra no teu tameion e fechada a porta ao Pai que está em secreto. 6, 7, por aí assim, do capítulo 6 de Mateus. Outro texto que, no meu entendimento, aí já tem a ver com as nossas implicações e com a nossa vivência, é o texto de Tiago 3. O livro de Tiago tem me cativado nos últimos dias, tenho ficado encantado com o livro de Tiago, e o capítulo 3 me impressionou. Sempre li o capítulo 3 quando fala cuidado com a língua, você controla o animal com as rédeas, você controla um barco com o leme, e vai falando tal, mas você não consegue controlar a língua é uma faísca que põe fogo numa grande seara, e vai. Quando termina o capítulo, fala da fonte, que interessante, aí diz, não pode a mesma fonte produzir água doce e água amarga, não pode uma árvore produzir um tipo de fruto e a outra que não seja o fruto da sua mesma natureza. Aí o texto está dizendo uma coisa muito interessante no meu entendimento. Não se preocupe com a língua, se preocupe com a interioridade. Porque se a interioridade estiver repleta de amargura, você vai ficar o dia todo controlando a língua. Na hora que abrir a boca, vai sair a amargura. Certo? Se a interioridade estiver cheia de azedume, você vai controlar, já vai ser bom controlar. Se está cheia de azedume, de coisa ruim, é melhor controlar mesmo. Mas não vai ter jeito. Na hora que é como uma fossa, ela fica tampada ali o tempo todo. Mas se abrir, a fonte não, a fonte é diferente. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você decide ser uma fonte ou ser uma fossa. A fossa tem a propriedade de acolher os dejetos. A fossa tem a propriedade de acolher a lama. A fonte tem a propriedade de tornar cristalina tanto a sua interioridade quanto todo o seu entorno. Então, esse texto de Tiago 3 vai outra vez nos chamar a atenção para a interioridade, para essa singularidade mais extraordinária da vida. Eu tenho dois grandes amigos, que muitos aqui conhecem, desculpa para os que conhecem falar dessa historinha, Brioso e Azulão. Congresso Brasileiro de Evangelização de 2003, eu estava numa das reuniões preparativas, aí Valdir pediu para eu fazer uma reflexão para o pessoal, fiz uma reflexão em João capítulo 13, e aí falei do Brioso. O Brioso está com 35 anos, é o meu paletó cinza, que só quer ir para culto de formatura, para casamento, só quer ir para lugar chique, não quer andar de sandalinha quando eu visto e bota a sandalinha, ele, não, só vou se for de sapato e tal, né? Não quer ir de sandália, não quer andar de transporte urbano, especialmente transporte urbano em Fortaleza. O Azulão não, o Azulão é aquele paletó assim mais, topa celebrar batismo em açude, ficou comigo convivendo uns 4 a 5 dias nas ruas de São Paulo, dormindo ali na Praça da República, viaduto do Pedroso, ele serve de cobertor, travesseiro. Azulão é legal, um cara legal. E um dia eu estava falando desses personagens para um grupo de pastores, né? E o Ricardo Barbosa disse, Carlinhos, quando você morrer, você quer ser sepultado com o Azulão, com o Brioso? E eu tenho uma camisa, eu gosto muito assim de camisa quadriculada, eu tenho uma de manga comprida, ela já tem mais de 30 anos. E aí ele disse, eu com aquela camisa que foi um presente do teu pai. Eu disse, Ricardo, eu acho que eu quero ser sepultado com o Brioso. Aí ele, é mesmo, cara, porque você gosta mais dele do que desses outros personagens? Você fica mais bonito? Eu digo, não, cara, eu quero um dia matar esse danado comigo. Caramba! Aí fui chamado para o congresso da ABU em Viçosa, e a orientação era, olha, vocês vão chegar no aeroporto de Viçosa, de Confins, aí chega o Robson Cavalcante, vai o Carlinhos, tal, o Mirandinha vai alugar o carro e leva vocês. Eu cheguei, peguei minha mochila, joguei assim ali num canto, joguei o Brioso por cima da mochila, até hoje eu não sei por que eu levei o Brioso daquela vez, né? Levei e tal. Ariovaldo chegou e disse, Carlinhos, aquilo ali é seu? Eu digo, rapaz, não me diga que aquele cara que está ali sentado na mochila é o Brioso. Eu disse, cara, é o Brioso. Já reclamou, dizendo que ali não é lugar para ele ficar, tinha que ficar no lugar mais decente e tal, mas é ele que está ali. Aí ele foi lá, pegou o Brioso. Cara, você nunca mais vai ver o Brioso.
eu vou tocar fogo nesse danado. Quando ele falou isso, me deu uma dor no coração, agarrei o brioso. Não, senhor, o cara vai fazer isso não. Eu descobri uma coisa interessante da minha vocação. Eu sou capaz de, morrendo, sepultar o brioso comigo. Mas descobri que, estando em vida, até hoje, o brioso continua vivo comigo. Se a semente caindo na terra não morrer, fica ela só e não produz frutos. Esse texto está se referindo a um tipo de sepultamento. Eu não gosto dessa linguagem de assassinato, mas desculpa, né? Ele está se referindo a um tipo de sepultamento voluntário, que significa não matar o núcleo básico e o mistério do ser que Deus criou em você, mas significa sepultar todos esses acessórios e todos esses outros componentes que não lhe dizem respeito à vida, e a sociedade, o ambiente religioso estão fazendo pressão sobre ele, e você fica gastando tempo e energia, às vezes, muito mais para preservar o que não é você, do que aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que deve ser vivido, inspirado e inspirada na vida do Jesus Cristo de Nazaré. Vou ficar por aqui, que se eu falar mais qualquer outra coisa, é invenção. Acho que o que eu tinha programado para conversar com vocês já foi. Que Deus abençoe a todos e a todas. Ponha o seu coração em oração nas mãos de Deus. Espere que a graça dEle, que a misericórdia dEle tenha acesso à sua vida, e que o Espírito Santo faça conosco essa mesma coisa que é o pedido de Paulo, nos fortaleça com o poder, pelo seu Espírito, em nosso ser interior, e assim possamos crescer e possamos ir em busca dessa maturidade, da plenitude de Deus em todos nós e em todas nós. Amém.